A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Esdras, capítulo 8. Estamos vendo aqui que Esdras foi enviado pelo rei Dario de volta a Jerusalém. O templo já tinha sido restaurado, já tinha sido inaugurado, e os judeus já estavam fazendo ali os sacrifícios de adoração a Deus, e o rei queria honrar a Deus com as suas riquezas, e por meio de Esdras mandou sacrifícios e ofertas para o Senhor. Vamos ver aqui então esse retorno. Estes, pois, são os chefes dos seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo, com Esdras, de Babilônia, no reinado de Artaxerxes. Não é o rei Dario, não, é o rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Tamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atos; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E você? Está incluído aonde aqui? Cadê o meu nome? Cadê o teu nome? O povo já tinha voltado, 50, 60 mil pessoas, 50 anos atrás, 49 anos, para restaurar o templo. Agora está indo outra leva aqui de judeus, mas é muito pouco, você não acha? Quase 2 milhões de judeus na Babilônia. Quando saiu a ordem do rei Ciro, 50 mil voltaram. E agora aqui 100, 200. Você ficou na Babilônia ou você está voltando com Esdras? Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Muito rico aqui, né? Citando o nome dos pais e os filhos, a descendência que seguiram para Jerusalém. Você é pai de quantos? Ide e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Todos que ouviram o evangelho por meio de nós serão nossos filhos. Quantos dos nossos filhos ficarão na Babilônia e quantos sairão de lá? Então nós, como pais espirituais, precisamos orientar aqueles que foram salvos por meio de nós, com respeito à verdade da palavra, com respeito à verdade do reino, à verdade da igreja. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel, Semaías, com ele 60 homens. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com ele 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Uma pena, não é? A tribo de Levi foi a tribo escolhida por Deus para fazer a obra de Deus. A tribo de Levi é a tribo do sacerdócio, dos cantores, daqueles que louvavam o Senhor, faziam a obra de Deus.
E havia muitos aqui das outras tribos, né? Um pouquinho de cada lugar. Cadê os levitas? Então enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias, Mesulão, os chefes, como também Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios. E dei-lhes mandado para Ido, chefe, no lugar da Casífia. Ele pôs palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus, no lugar de Casífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós um homem entendido, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, e com os seus filhos e irmãos 18. Poxa vida, aleluia, 18 levitas. Pois é, irmãos, a tribo escolhida pelo Senhor não estava disposto a sair da Babilônia. E Asabias e com ele Jesaías, os filhos de Merari, com seus irmãos, os filhos dele 20, e dos netineus que Davi, os príncipes, deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Agora eles estavam jejuando e orando. Pequeno número de pessoas. Pouquinho de cada tribo. Saí da Babilônia, 3.000 quilômetros, de volta para Jerusalém. Poucas pessoas para fazer a obra de Deus. E eles tinham ainda que levar os tesouros, todos os utensílios do templo, de volta para o templo lá em Jerusalém. Esdras diz assim: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Então Esdras estava exercitando a sua fé, mas ele também era fraco, por isso ele estava se humilhando aqui. Senhor, falei para o rei que não ia pedir exército para nos proteger. Senhor, o Senhor é a nossa proteção. Se o Senhor não olhar por nós, nós não vamos ter um bom retorno. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata, o ouro, os utensílios que eram a oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali se achou. Pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dáricos e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como o ouro. E disse-lhes: consagrados sois ao Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Eu e você também somos vasos da casa de Deus. Você é de ouro? Ou você é de prata? Ou você é de bronze? Mas o Senhor falou lá no Novo Testamento que nós somos vasos de barro. Não é nem de ouro, nem de prata. Mas o Senhor quer nos transformar em tais metais preciosos. Bronze na palavra representa que fomos passados por julgamento e fomos aprovados. A prata, a redenção. Deus pagou um preço por nós. O ouro, a natureza de Deus. Esses metais representam esses itens. E Deus quer trabalhar esses itens em nós, vasos de barro, e nos transformar nesses vasos preciosos na casa de Deus. Você quer ser um vaso da casa de Deus jogado no lixo? Rachado, quebrado? Não pode nem ser utilizado porque está trincado? Que o Senhor possa fazer essa obra na minha vida e na sua. Olha aí. 29.
Vigiai, pois, e guardai-os, até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes e dos levitas e dos príncipes, dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras do Senhor nosso Deus. Então receberam os sacerdotes, os levitas, o peso da prata, do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. E partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos, amém, das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho, e viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Chegamos em Jerusalém. E no dia 4º pesou a prata, o ouro, os vasos da casa do nosso Deus por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josadabe, filho de Jesua, e Noadias, filhos de Binuí, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos a Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 67 cordeiros, 12 bodes, em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Maravilha, né? Amém. Glória a Deus. E os transportados vieram do cativeiro. Você quer ficar no cativeiro? Ou você quer ser transportado para Jerusalém? Jerusalém é a igreja, é o corpo de Cristo. Jerusalém é o Israel. Foram feitos sacrifícios pelas 12 tribos de Israel. Então Jerusalém é todo o povo de Deus. Mas quantos realmente estavam em Jerusalém para fazer esse sacrifício? 80, 20, 100, 18, 200, 300? Cadê o restante do povo? Não voltaram da Babilônia, permaneceram lá. Esta é a realidade da volta do Senhor. Lá no livro de Apocalipse tem uma mulher grávida, no capítulo 12. É Jerusalém, é Israel, é a igreja. Aquela mulher deu à luz. A parte forte da mulher, que é o filho varão, que vai governar sobre as nações, nasceu e foi arrebatado ao trono de Deus. Quanto pesa uma mulher na sua gestação na hora de ter o bebê? 70 quilos? Quanto pesa o bebê? 2 quilos? 3 quilos? Os 70 quilos estavam na Babilônia. Quantos voltaram para Jerusalém? 2 quilos, 2,5 quilos. Você consegue perceber? Hoje todos os filhos de Deus, é a igreja, é o povo de Israel, é Jerusalém. Aonde estão os filhos de Deus hoje? Estão envolvidos em muitos, milhares, centenas de sistemas religiosos com o nome de igreja. Igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Não existe na Bíblia. É um fermento, é um engano. Aquilo não é igreja, aquilo é uma religião. Aquilo é uma divisão da igreja. Aonde estão? Na Babilônia. E você vai ficar lá com os milhares na Babilônia? Ou você vai ser um dos 18 que falou, não quero nada com a Babilônia. Eu quero fazer a vontade de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou você quer um homem como seu pastor? O Senhor é o meu rei. Ou você quer o rei Artaxerxes, Dario, Ciro, como seu rei? Assuero? Hoje o Senhor quer nos iluminar. É muito poucos os que voltaram. 18. Nem levita tinha, precisou de ir atrás para poder vir um grupo de levitas. Ah, mas eu sou levita, eu falo. Você pode ser um levita da religião. Mas o Senhor quer levitas dispostos a fazer o que o Senhor quer. E esse momento aqui não era um momento de alegria, era um momento de tristeza.
povo voltava com medo, tinha inimigos. Eles não eram aqueles que impunham, não, é aqueles que se submetiam às autoridades do rei Artaxerxes, lá do Médio e da Pérsia. Eles não tinham governo próprio mais. Eles estavam submissos a um outro governo político. Mas antes eles eram independentes. Quando Davi, Saul, Salomão reinaram, eles eram independentes. Eles é que mandavam no país. Mas e agora? Agora eles faziam as coisas relacionadas a Deus, mas politicamente eram escravos do sistema. E hoje você está escravo de um sistema? Você quer ficar num sistema religioso só porque lá te deram um cargo para você ser alguma coisa? Para você ser apóstolo, para você ser diácono, porteiro, cantor, cantora, pregador, missionário? Tantos têm cargo de missionário lá, mas pregam o evangelho. Então hoje Deus precisa nos dar essa luz para nós vivermos a realidade do corpo de Cristo, da igreja. Vamos falar isso com o Senhor, vamos fazer igual Esdras, no rio Ava, vamos orar para a boa mão do Senhor ser conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o mesmo Deus que com a Tua boa mão ajudou Esdras voltar da Babilônia com esses poucos que tinham um coração de fazer a Tua obra. Senhor, nos ajunta esses poucos hoje que querem fazer a Tua obra fora da Babilônia, sem interesses religiosos, sem interesses políticos, mas que querem ser um sacrifício vivo, um holocausto vivo, contínuo, Senhor, na Tua presença. Senhor, nós te pedimos o Teu precioso sangue nessa manhã, que nos purifique, que nos limpe, que nos lave, que nos faça aceitável diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos na Tua luz. Amém. Que Deus te abençoe. É muito melhor nós estarmos em Jerusalém. Aleluia.